E aí, galera? Estou aqui com mais um vídeo no canal. Eu e meu roteiro, tá? Porque agora eu tô chique, eu escrevo roteiros. E o vídeo de hoje é sobre assim: você quer escolher ou quer ser escolhida? Tan, tan, tan! Hoje eu vim contar pra vocês algumas experiências minhas, algumas consciências minhas sobre isso. Relacionamento, amizade, trabalho. Hoje eu quero trazer uma consciência pra vocês de você começar a escolher na sua vida e não a querer ser escolhida. Então bora lá pro vídeo de hoje. Bom, vamos rebobinar a fita pra quando eu era criança. Esse vídeo vai começar desse jeito pra gente poder entender o que faz na nossa vida adulta a gente sempre escolher ser escolhida e nunca escolher. Porque quando a gente tá na posição de ser escolhida, a gente não tá sendo a gente mesma. A gente quer ser aceita, a gente tem medo de perder, a gente tem medo da rejeição, a gente tem a necessidade de provar pro outro. Tudo isso é pesado, porque cada um de nós tem uma identidade. E quando a gente tá querendo ser escolhida, a gente não tá vivendo a nossa identidade. A gente tá vivendo uma mentira pra agradar o outro. Então vamos começar com a minha infância. Gente, eu tô aqui com a mão assim, porque a Gabi tá quase dormindo e eu tô balançando ela. Vida de mãe e uma youtuber. Vamos lá. Eu cresci num ambiente onde eu vi minha mãe constantemente se moldando pra caber no mundo do meu pai. E a minha mãe cresceu vendo a mãe dela fazendo isso. Então, no ambiente em que eu estava inserida desde pequena, eu sou a única filha da minha mãe, ela tem 2 filhos homem e eu mulher. Eu cresci com o meu exemplo de mulher, vendo ela ser aceita, vendo ela fazer de tudo pra ser aceita do meu pai. Meu pai só pisa na cabeça da minha mãe. O relacionamento dos dois era muito abusivo. A minha mãe não tinha identidade nenhuma. Ela vivia em prol de agradar o meu pai, ela vivia em prol de orar pra que meu pai mudasse. E eu não tô falando que ela tá errada. Ela fez o que ela podia com a consciência que ela tinha. Mas, consequentemente, a bonitinha aqui que vos fala, cresceu vendo isso. E o quê? No meu sistema de crença, aceitar tudo era o normal, era o certo. Então, qual que é a probabilidade? Quando eu crescesse na minha vida adulta, na minha adolescência, eu fosse buscar aprovações. Não só de relacionamento, amizade, trabalho, nunca estaria sendo eu mesma. Eu sempre estaria em busca da aprovação do outro, de ser aceita. E assim foi. Eu comecei a namorar, gente, com 14 anos, um rapaz já mais velho que eu. Esse relacionamento teve algumas questões, e aí a gente terminou depois de 3 anos. Em muitos lugares hoje eu vejo que eu fazia coisas que não eram leves pra mim, mas eu queria ser aceita, eu queria ser boa, eu queria ser perfeita. Eu não estava na disposição de ser rejeitada, então quando a gente não quer ser rejeitada, a gente corre de ser a gente mesmo. Quando a gente quer dizer não, a gente diz sim. Mesmo o nosso coração lá duro, falando assim, diz não, você não quer isso, você não quer isso na sua vida. Mas aí o medo, que são as mentiras, né, que te aprisionam num lugar e te aprisionam pra você não ter algo melhor na sua vida, te mantém ali e você diz sim. E aí eu terminei esse relacionamento e fiquei solteira. Aí fiquei por um tempo me trabalhando e tudo, não queria relacionamento, fiquei muito religiosa uma época. Isso é um assunto pra outro vídeo também, porque eu fiquei muito religiosa e aí eu achava errado ter relacionamento, eu achava errado beijar, achava errado tudo. Porque outra coisa também que eu tinha, que vem muito disso também, de querer acertar sempre, de querer ser aceita, eu não me permitia errar. Eu me cobrava demais. Eu queria ser perfeita e não existe, meu amor, não, tá bom? Não existe ninguém perfeito. Se você tá nesse lugar aí, se você quer ser uma amiga perfeita, aceita tudo, posso te dizer que você tá indo pro lugar errado. Assim, né? Não existe certo nem errado, mas esse lugar vai te dar muito trabalho pra você continuar nele. Vai te exigir muito e vai ficar pesado uma hora. E uma hora você vai explodir e não é legal. E aí, o que aconteceu? Aí começou a minha vida de solteira, depois de 3 anos namorando. Fiquei uns 2 anos sem ficar com ninguém e tudo, bem religiosa. Comecei a vida de solteira. E aí, eu comecei a sair com alguns rapazes. Só que tinha um porém. Todos eles, eu precisava ficar indo atrás. Que eu precisava ficar indo atrás de todos. E, gente, era muito esquisito. Todos que eu conhecia tinham essa energia. A mesma energia do meu papito. Sim! A mesma coisa que minha mãe fazia a vida toda, eu fazia. Em todo o rapazinho que eu conhecia, era assim. Eu precisava falar, eu precisava, tipo assim, sabe aquela menina que conhece o cara que anda de skate, começa a postar que gosta de skate? Eu era essa. Porque eu não me valorizava, eu não sabia o quão grandiosa, linda e maravilhosa eu sou. Hoje eu sei, mas na época não. Então eu tinha que usar as ferramentas pra poder conquistar. Eu não queria escolher, eu queria ser escolhida. E quando você quer ser escolhida, você está vibrando na escassez. Porque em algum lugar você acha que você não é suficiente, você acha que você tem que mudar, você acha que você tem que ser perfeita. E eu vou dar um exemplo de um desses relacionamentos, assim, que eu tive. E não era só com relacionamento amoroso, não, gente. Isso também era com cliente. Eu só tinha cliente abusiva. Só tinha amizade que, ó, nas minhas costas.
Era, porque isso é um todo, nunca tá numa coisa só. Você já viu que quando uma fruta tá podre, você põe uma bem saudável do lado dela, as duas ficam... Aqui tá saudável, fica podre? É exatamente isso. Se você tem a necessidade de ser aceita em relacionamento amoroso, com certeza você tem também nas suas amizades, no seu trabalho. E quando você tá fazendo isso, você tá se negando, você não vai ao seu propósito. Eu só comecei a viver o meu propósito mesmo e começar a seguir o meu eu quando eu comecei a dizer não. Quando eu queria... minhas crenças diziam assim, aceita, aceita, aceita. E meu coração dizia, não, você merece mais. E eu falei, não, não vou aceitar isso. Ai, Ana, me atende agora, meia-noite. Não, não posso, entendeu? Mas antes, ó, eu fazia tudo porque eu tinha medo de perder. Medo de perder cliente, medo de perder o boyzinho, medo de perder a amizade, medo. E quando a gente vibra no medo, na escassez, pode ter certeza que você não tá criando coisas mais grandiosas pra sua vida. Eu, bem jovenzita, em 2024, isso foi em 2024, tinha a minha loja, né, minha antiga loja, trabalhava no comércio e tudo, e conheci um rapaz que malhava na academia perto. Nossa, me encantei. Isso também, um negócio que eu criava uma expectativa, gente, justamente por não perceber o meu valor, por querer ser escolhida, eu criava uma expectativa tão grande, apaixonei. Nem conheci o rapaz, nunca nem conversei, me apaixonei por ele. Ai, não sei o que e tal, vamos sair. Eu chamava o boyzinho pra sair, tá? E ele só me enganando, né? Me levando banho-maria. E assim, muito a energia da minha mãe, que falava assim, minha mãe falava pro meu pai, por que você não pega na minha mão? Por que você não é romântico? Ai, gente, pelo amor de Deus, você tá com um cara que não pega nem na sua mão, manda ele pra onde Judas perdeu as botas, pelo amor de Deus, né? Se não tá leve pra você, manda embora. Mas voltando aí no carinha. Aí, beleza, aí eu tinha que falar pra gente sair e tudo e tal. Ok. Tu tá rindo de mim, né, Gabriel? Olha aqui, gente. Gabi escutando toda a fofoca da mãe dela. E aí, beleza. Aí, nisso, a gente conversava e tal. Um belo dia, eu estava lavando a minha loja. Já era quase meia-noite. E depois eu ia lanchar com a minha mãe. Tocou uma mensagem no meu celular. Oi, Ana, vamos sair? Vamos numa festa agora? Possivelmente, não tinha ninguém pra ir com ele. Ele viu a oportunidade e me chamou, né? E a burra aqui, tava cansada, já tinha compromisso marcado com a minha mãe. O que eu fiz? Mãe, eu vou, porque ele nunca me chama pra sair. E ele me chamou pra sair agora, então eu vou. Vibrando na falta, né? Quando a gente vibra na falta, a gente não tem amizades, relacionamentos que são reais. É pura troca de assim, quando você tem uma crença, a pessoa alimenta a sua crença e assim fica um relacionamento nada saudável. E aí eu fui com medo de, ele nunca me chama, eu vou porque ele nunca me chama. E aí fui, foi legal e tal, fui embora, beleza. Passou o final de semana, a gente não tinha nada, a gente conversava às vezes e tudo. Vamos botar o nome dele de João, era o João. O João, assim, a gente não conversava muito, era aquela coisa e tal, aí beleza. Chegou no próximo final de semana, o Roberto, outro nome fictício, me chamou pra sair. Um cara também que eu tava conversando e tudo. E eu, por que não, né? Ele parecia gente boa, vou sair com ele. E aí, meu coração disse assim, deixa o seu carro lá no estacionamento da loja e vai. Eu não queria que ele me buscasse na minha casa. Aí deixei meu carro lá, ele chegou. Qual é o nome que eu botei nesse? Agora eu esqueci. Eu sei que ele chegou com um buquê de rosas pra mim. Gostei e tal. Mas eu tava com a cabeça no outro. Por quê? Porque eu não queria escolher. Nesse que me deu o buquê, eu estava escolhendo. Eu estava sendo produto valioso, né? Mas o outro não. O outro, eu teria que fazer tudo pra ser escolhida. Mas a minha cabeça tava no outro. Saí com esse, pensando no outro, e o outro. Quando eu cheguei pra esse outro rapaz me deixar no meu carro, eu vi o carro do Joãozinho perto do meu carro. Ok. Que tinha uma distribuidora perto e possivelmente ele tava na distribuidora. Saí assim meio desnorteada, com medo dele me ver, com medo dele ver eu com o outro. Olha só, gente, o pensamento de escassez que eu tinha, o medo de ser rejeitada. Meu Deus, era muito esquisito. E eu falo isso aqui porque eu sei que tem mulheres, eu atendo diversas mulheres todos os dias e eu percebo isso, sabe? E isso assim, você não cria mais na sua vida, você só vai criar relacionamento... Ai, beleza. Fiquei assustada de ter visto ele, com medo dele me ver com o outro e tal, e eu querendo me explicar. Sempre é assim, gente. Quando a gente não sabe o nosso valor, quando a gente não entende a nossa grandeza, quando a gente se faz de errado, a gente se culpa, a gente quer sempre se explicar. E aí, eu saí com meu buquê de rosas, fui para o meu carro, Joãozinho passou na minha frente, abaixou o vidro e ficou me olhando. Como quem diz assim, nossa, parabéns, você tava conversando comigo e agora saiu com outro e tá com um buquê aí. O que a bonita fez? Se fiz de errada. Fiquei me sentindo mal. Meu Deus, por que eu saí com esse outro cara? Meu Deus, por que eu aceitei o buquê? Meu Deus, gente, olha só os pensamentos de escassez que tinha na cabeça da mamãe. E aí, gente, o que aconteceu? Eu peguei, fui pra minha casa no dia seguinte, perguntei pra ele assim, o que foi que você não falou nada? E ele,
você também tava lá, né, com o seu buquê, não quis atrapalhar. Qual que foi a energia da fala dele? Você estava errada, você saiu com outra pessoa que não seja eu, né? Ou talvez em algum lugar ele falou assim, eu não fiz não dei um buquê pra ela, então ela... não sei, gente, também não quero saber. Só que o resumo da ópera era esse sentimento que eu tinha, de querer ser aceita pelo outro. E isso é muito comum quando a gente cresce num ambiente assim, quando a gente tem referências assim, quando a gente não aprende a se amar. E depois que eu vi que esse era um padrão de todo cara que se aproximava de mim, eu comecei a buscar por autoconhecimento. Comecei a buscar por que eu atraía esse tipo de cara. Por quê? Por que a gente atrai esse tipo de cara? O cara tem a necessidade de controlar. Você tem a necessidade de ser controlada. Match perfeito. Quando você para de querer ser controlada e começa a dizer não, não aceito, não quero, quero assim, eu escolho, aí esses caras que querem te controlar saem. Porque você já não tá na energia de ser controlada. E aí você dá match com um cara legal, saudável, relacionamento ok. Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante pra gente criar coisas mais grandiosas na nossa vida. E se você percebeu em algum momento desse vídeo essa energia que você tem também de querer ser aceita, de aceitar qualquer coisa, faça uma escolha diferente. Comece a se olhar com mais amor, com mais carinho. Comece a escutar o seu coração. O seu coração diz o que é leve ou pesado. Tem muita cliente que fala assim, ele não me procurou. Será que é porque eu fiz isso? Não, ele não te procurou porque ele não te quis. Um não é um não e um sim é um sim, gente. Até a gente chegar nessa consciência, a gente precisa, ou você bate muito na cara, ou você pega assim, não, posso fazer uma escolha mais grandiosa. E hoje, gente, eu não faço essa escolha, não é só por mim, não. É por essa coisinha gostosa aqui, é minha princesa. É uma quebra de um padrão, né? Eu tô com a Gabi aqui no colo e, assim, eu não quero nunca que ela tenha esse tipo de crença que eu tive. Eu vi a minha mãe vendo isso, a minha mãe viu a mãe dela vendo isso e isso parou em mim, né? Futuramente eu escolho criar um relacionamento grandioso quando tiver que acontecer, porque eu sei que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E nesse meio tempo eu vou me trabalhar para que eu seja quem eu quero estar. E, assim, essa pessoinha aqui também vai escolher um relacionamento grandioso, porque nós mulheres, quando estamos num relacionamento que não é legal, a nossa vida não flui. O nosso trabalho, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa beleza, tudo acaba. Você não se sente valorizada, você quer salvar o homem, você quer ser mãe, E isso não é só em relacionamento, é a amizade. Quantas amizades você tem que não são leves, que você tem que ficar pisando em ovos? Sabe aquele amigo que você não pode contar a sua conquista? Porque se você contar a sua conquista, ele vai ficar chateado? Gente, que amizade é essa? Se você dá um adeus pra esse tipo de amizade, vai aparecer mais grandiosas, mas você precisa estar na disposição de perder. Perder tudo, pra ter tudo, né? É isso que eu tenho aprendido. Gente, quando algo não é leve, quando a energia fica pesada, quando eu olho e fica pesado, meu coração faz assim, ó. Aí eu falo, não quero. E para algumas pessoas isso pode parecer muito duro, muito pesado. E às vezes quando eu via as pessoas tacando foda-se, eu falava, nossa, que pessoa sem coração. Mas hoje eu não vejo assim mais. Hoje eu vejo que eu não estava na disposição de ser eu mesma. Porque quando você se tornar você mesmo, você vai desagradar muito. Muita gente vai te chamar de filha da... Muita gente vai te julgar, muita gente vai ficar com raiva. Mas isso é só você impondo o limite. E as pessoas achando estranho. Aquela pessoa que aceitava tudo, agora não aceita mais qualquer coisa. Então é isso, galerinha! Vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu tenho muitas histórias, muitas consciências, gente. Depois que eu tive a Gabi, igual eu falo, essa questão de valorização mudou tanto. Hoje eu sou tão feliz e grata com a mulher que eu tenho construído dentro de mim. E lá na frente eu sei que eu vou colher todos esses frutos. Eu já venho colhendo, né? Porque eu sou linda, maravilhosa, rica, gostosa e o que mais é possível. Eu espero que vocês possam perceber essa energia, possam se valorizar, pra vocês criarem mais dinheiro, mais alegria, mais amor, mais coisas saudáveis. E é isso! Tchau, galera!